Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e contar as suas histórias. Mulheres que se destacam em suas trajetórias pessoais e profissionais e em seus diferentes pontos de vista entre as gerações. O programa Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, graças ao apoio dos nossos patrocinadores. Regla, Uneidiomas, Vivere Oncologia, Ibiza Designer Imóveis Planejados, Macrosul Móveis e doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética, os quais a gente agradece muito. E hoje nós vamos conhecer 3 gerações de mulheres que lidam com suas semelhanças e suas diferenças. A mesma que é mãe é filha, a mesma que é filha é neta e a mesma que é avó é mãe. E dentro dessa junção forma-se uma história cheia de laços, mas também nós, causados por alguns anos de diferenças. A relação delas indica de forma singular o quanto a sociedade mudou e vem mudando. Então, com maior prazer, com maior orgulho e também muito emocionada, eu quero agradecer a presença das mulheres da minha família, a Casa das 10 Mulheres. Estão aqui no programa representando essas mulheres lindas e maravilhosas. A Dona Vilma Greger Valar, que é minha mãe, a Valderez Valar Castro, que é minha irmã, e a minha sobrinha, a Samanta Valar Castro. Então, muito boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas ao programa Mais Mulher e é uma honra começar a segunda temporada com a presença de vocês. Boa noite. Boa noite, Veri. É um prazer enorme nós estarmos participando desse programa. Então, a gente vai iniciar pedindo para que vocês se auto-apresentem, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho dessas mulheres maravilhosas, né? Como eu já disse, que eu tenho a honra e o prazer de fazer parte da casa, a gente sempre brinca, a Casa das 10 Mulheres. Então, Valderez, começamos com você. Por favor, se apresente. Meu nome é Valderez, tenho 54 anos, estudei no ensino médio em Serafina, cursei na Universidade da UNESC, em Santa Catarina, a Faculdade de Gestão Empresarial. Casei com o Paulo, que é conhecido como Tio Belo, sou mãe da Samanta e tenho um maior prazer, um enorme prazer em fazer parte dessa família maravilhosa. A gente sempre diz que a família da gente é perfeita, né? Para nós é. E a gente tem muito orgulho de estar participando disso. Sou rotariana, participo de várias ações na comunidade. Fui presidente do Grupo de Combate ao Câncer, fui presidente do Fast Pizza na 5ª edição, lá de Serafina Correia. E gosto muito de ajudar as pessoas. Isso é um pouquinho do que eu sou hoje. Muito bem, então vamos lá, vamos conhecer a Dona Vilma, minha mãe, por favor. Mãe, se apresente. Meu nome é Vilma Krieger Valar, tenho 81 anos, sou mãe de 5 filhas. 5 filhas maravilhosas, são umas rainhas. São a razão do meu viver, minhas relíquias, uma melhor do que a outra. 5 casadas, tenho filhos, tenho 4 netas e 4 netos. São 8 ao total. Muito bem. Então, essa mulher linda é a nossa mãe e ela é o nosso porto seguro, é a que está à frente de toda a nossa família e que segura, assim, com muita garra, com muita força, muita determinação, toda essa família unida. Vamos agora, então, conhecer a 3ª geração dessa família, a nossa querida Samanta. Boa noite. Então é um prazer inenarrável, né, estar aqui com vocês hoje, com a minha família. É um desafio diferente para todas nós, né, estarmos aqui nos ouvindo. E eu sou Samanta, sou publicitária, tenho 29 anos e tenho uma empresa
Também sou voluntária, né? Como a minha mãe já explanou um pouquinho da vida dela, já temos aí uma semelhança na apresentação. E também sou filha de Valderez, de Paulo e neta de Vilma, também sobrinha de Veri. Então acho que isso também é importante colocar no currículo, já que também é um motivo de orgulho para mim. Muito bem, então agora elas já se auto-apresentaram e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje e vou pedir para que uma apresente a outra. Então, Valderez, como você apresentaria a sua mãe? Bom, minha mãe é uma pessoa de gênero forte, sempre se destacou bastante na sociedade. Ela gosta muito de ler, assistir televisão, adora futebol, uma pessoa que está sempre atenta a tudo, né? Ela foi professora, né, antigamente, ia a cavalo, ia a pé, né? E depois de ser avó, ela voltou a estudar novamente. Então, isso é uma inspiração para todas nós, né? Muito orgulho. Ela chegou a cursar um mês de faculdade, né? E foi candidata a vereadora nos tempos em que poucas mulheres se desafiavam ou emprestavam o nome, né, para concorrer a esses cargos. Então, isto é a minha mãe. É uma mulher que sempre nos inspirou, sempre nos deu muita força para ser o que a gente quisesse, para participar de tudo que a gente gostava. Uma pessoa assim bastante amiga, né, Veri? Quando a gente voltava das festas, ela levantava, recebia nós, queria saber como é que tinha sido as festas. Então, sempre muito próxima. Muito bem. Samantha, a sua vez então, como você define a sua mãe e a sua avó? Então, ela acabou de se descrever, na verdade, ela é exatamente essa mesma pessoa também. Eu também, ainda hoje, quando chego de alguma festa, né, a gente já não mora mais juntos, mas a gente ainda tem uma conversa muito aberta, muito próxima. E da mesma forma que a minha avó, a minha mãe também sempre foi muito inteirada, né, na sociedade, participando sempre de várias causas, enfim, e também emprestando o nome. Então, tudo que ela descreveu da minha avó, o gênio forte também é braba igual, também é teimosa, né, mas eu acho que também tem um lado bom em ser teimosa, em ser braba, que é colocar a cara, é realizar. E só uma outra coisa que nós somos muito diferentes. A minha mãe é muito resolutiva, ela resolve tudo, seja no trabalho, seja em casa, né? É a primeira vez que ela tá aqui falando, já tá resolvendo também, né? Então, ela é uma pessoa que tá sempre pronta para todos os desafios, né? E como vocês já podem ver de cara no programa, aprendemos muito com a dona Vilma sobre isso. Muito bem. E a sua avó, Samantha, como você define? A minha avó, eu defino como essa lemoa teimosa, eu sempre digo pra ela, mas a lemoa teimosa no lado bom, né, no sentido de que desde sempre ela já chegou quebrando paradigmas, né, ela foi mãe, foi candidata, foi professora, voltou a estudar, então acho que a minha avó é a prova de que não existe idade para fazer as coisas, né, a mulher, nós enquanto mulheres, somos sempre cobradas e julgadas, ou por estarmos adiantadas ou atrasadas, né, em algumas realizações da vida. E a minha avó mostra que a gente não tem idade para fazer as coisas. A gente pode fazer festa aos 80, né? E a gente pode também trabalhar e estudar. Com 15 anos ela já era professora, né? Então, para mim, é uma mulher que é um exemplo e que acho que ela não tem noção do quanto que ela contribuiu, né? Mulheres como ela contribuem para a gente estar vivendo nessa liberdade hoje, enquanto mulheres, né? Muito bem colocado, Samantha, muito bem colocado. Então vamos ouvir a dona Vilma agora. Mãe, não tenho como não chamar de outro jeito, né? Mãe, a senhora não teve nenhum filho homem. Conta para nós como é ser mãe de 5 mulheres. Muito bom, muito maravilhoso. Cada vez era uma alegria. Sempre se esperava um filho. Agora vem o guri, agora vem o guri, agora vem o guri. Vieram 5 meninas. Daí o doutor disse, olha, se vocês tiverem 1 dúzia, pode ser que venha o homem, mas eu acho que não. Acho que sempre vai ser guri. E o pai sempre esperava o guri, mas não veio. Daí com 5, tá bom.
Tá bom, com 5 meninas maravilhosas, tá muito bom. E assim foi, eu trabalhava fora sempre, lecionava de manhã e de tarde. Casei com 18 anos, quase 19, com 20 eu tive a primeira filha. Lecionava de manhã e de tarde, deixava sempre a nenê com uma empregadinha. E eu trabalhei bastante, muito, 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 no município de Guaporé. Depois vim para Serafina Correia, continuei trabalhando. Eu continuava lecionando de tarde e trabalhando de madrugada na padaria. Levantava 1h30 da madrugada e ia para a padaria até 11h30. 11h30 ia para casa, fazia o almoço. A 1h pegava o ônibus e ia lecionar. Lá na linha 8ª, lá nos Milha Vaca, lecionava. E de tarde ia para casa, de tardezinha, 6h. Dormia um pouco para levantar a 1h30 da madrugada e trabalhar. Eu trabalhei muito, mas não me arrependo. Estou bem no pedestal dos meus 80 anos, não me arrependo de ter trabalhado bastante. Uma trajetória linda, né? Uma trajetória linda de muito esforço, de muita determinação, de muito trabalho. Muito nova na época, né? Com 20 anos, tendo a primeira filha, trabalhando fora e trabalhando em casa também, né? Enfrentou muitas barreiras, por isso que hoje é o nosso suporte, o nosso exemplo, não só para as filhas, mas também para as netas. Mas eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo e que não conhecem a Casa das 10 Mulheres estejam curiosas para saber um pouquinho das outras mulheres que fazem parte desse universo todo. Então, a mãe teve 5 filhas, a Vileiva, a Veridiana, que eu sou segunda, Valderez, a Valquíria e a Vânia Amara. Então agora, produção, a gente gostaria então de ver algumas fotos desta família das 10 mulheres, em que aparecem as 5 filhas e também as 5 netas, a Sabrina, Samantha, que está aqui conosco, a Ingrid e a Georgia, além dos meninos, né? Do Pietro, do Pedro Otávio, do João, do Antônio, sem falar que a mãe é sogra, né? De 5. 4, mas foi de 5, né? Então vamos lá, produção, vamos assistir, então vamos ver. Ali vocês podem comentar. Essa foto são de 39 anos atrás, né? Já namorava com 15 anos o meu marido. Ali, então, essa sou eu. Olhem a diferença de idade ali. Eu tô com a Samantha, essa moça linda que está no meu lado aqui. E eu estou com a Samantha no colo. Vamos ver a próxima? 4 gerações de mulheres. Essa é minha avó, mãe da mãe. A Samantha no meu colo. E eu, na época, com o cabelo, né? Que era moda. Bem diferente, né? Diferente. E a vovó Adelaide, então 4 gerações de mulheres. E essa foto ela foi tirada, né, para o concurso da avó para ser mãe do ano, né? Exatamente. Então, foi uma foto já tirada aí estrategicamente, né, para a avó concorrer a mais fazer um a cargo. campanha. Uhum. A minha formatura, publicidade, a avó sempre presente, ficou até o final também da festa. Sim. Aproveitou bastante, né, vó? Dançamos Nossa, bastante. Olha, a vovó sempre sorridente, muito vaidosa, sempre. Eu sempre brinco que ela coloca nós todas no bolso pela vaidade que ela tem, pela beleza que ela tem. Essa foto traduz que a mãe é muito grata à vida, grata aos momentos, tá sempre admirando o belo e o simples da vida. Quando vira o ano, ela fica ali ela tá com a mão pra cima, né, pra receber, né, vó do céu, as coisas Receber boas. as graças. Ali no meio da pandemia, a gente fez uma gravação com a avó pro coral, né? Ela tava participando do coral e ela tinha que cantar uma música para participar, já que o coral tava online também. Então a gente fez ali uma produção dela em casa para colaborar com o vídeo dela. Essa é a foto que mais representa, né, vó? É. Chopinho na mão, fazendo festa com a família. Festeira, né? Adora um passeio. Foi no Ali a trem, gente né? está no Foi. trem, isso. Uhum. Os natais, sempre a família toda reunida. Ali a mãe com os netos e netas. A gente tem uma tradição muito boa, né, em família. A gente diz o Natal da Valarada, né? Sempre
Sempre com bastante brindes, bastante alegria, né? Bastante raça Família negra unida, também, né? que a gente gosta de dançar. Família unida. A Samanta sempre fazendo a avó dar risada, né, vó? Sempre dando um desafio pra avó ali. Olha ali, ó. Sempre incentivando a avó. Ali foi uma sessão de fotos. Eu digo que a avó me ensinou sobre força, sobre trabalho, mas também sobre bom humor, né? Ali a família, então, das que estão presentes. Aqui o marido, na verdade, junto com a avó, né? A Samanta. E todos. Ali com todas as filhas e netos, faltando o Pedro Otávio, que mora na Austrália, então não pôde estar presente nesse momento. Aqui aparece a outra avó paterna da Samanta, a avó Terezinha, que é a que criou a Samanta, né? Sempre presente na vida dela. E eu tenho muita sorte, né, de ter 3 mulheres tão presentes na minha vida. As 5 filhas da Dona Vilma, então. Então, ali a Vileiva, que é a mais velha, Valderez, que está aqui conosco, eu no meio, a Vânia Mara e a outra loira, a Valquíria. Ali a avó sempre participando das nossas poses. Comemorações em família, né, Samanta? Vamos ver a próxima. Todas as fotos, então. Então, gente, como nós estávamos falando, aqui estão 3 gerações de mulheres e elas têm exatamente 26 anos de diferença entre elas. A mãe com 81 anos, a Valderez com 55 anos e a Samanta com 29 anos. Exatamente 26 anos de diferença entre vocês. Então eu gostaria agora que a gente conversasse um pouquinho sobre as diferenças de gerações, alguns assuntos. Infância. A gente sabe que a infância ela é moldada não só pela família, mas pelas interferências do meio no qual a gente vive. Então vamos começar com a mãe. Como é que foi a sua infância? Do que vocês brincavam? Se tinham brinquedos ou não? Como é que era a época da sua infância? Bom, nós brincávamos muito. Quando eu era menina, meus pais moravam na colônia e não tinha aula na colônia, não tinha escola. Então eu fui morar com a minha nona, com a mãe da minha mãe, para poder ir na escola. Então a minha tia mandava nós brincar de tarde e levar as vacas pastar, cuidar das vacas na beirada da estrada, assim, para elas comerem o pasto, né? Só que eu tenho uma tia que é mais nova do que eu, mas ela é muito esperta. Ela sempre queria fazer as casinhas na beirada da estrada e nós moldávamos o barro e fazia as casinhas, fazia os fornos, fazia os tanques, fazia a cozinha de barro e nós esquecia das vacas. E as vacas comiam todo o trigo, e nós lá quando que vinha as tias buscar o trigo, a beirada estava todo comido. Era aquele castigo, nós ia para casa, tinha que dormir sem janta, porque nós tinha só feito as casinhas, não tinha cuidado das vacas. Só tinham brincado. Era tudo assim. Depois, então, outro dia ela deixava ir brincar como a gente quisesse, não levava mais as vacas, porque não adiantava, a gente só ia brincar. Então nós ia lá para os potreiros brincar, tirar bergamota. E a minha tia subia na árvore das bergamoteiras, tirar bergamota, porque tinha um tourinho muito brabo no potreiro. E tinha que cuidar onde é que ele estava, ele tinha nome Frusca. Eu lembro até do nome. E ele era muito brabo, e ele vinha e pegava a gente mesmo. Tinha que cuidar onde é que ele estava, e sem falar de ponta de pé. E ela subia na bergamoteira e tirava as bergamotas, tirava as baciadas de bergamota. Mas quando ela descia, ela escolhia tudo. As mais grossas era dela, porque ela era dona da bergamoteira. E as mais pequenas era minha. Mas era assim, a gente não tinha brinquedo como agora. A gente criava os brinquedos, sabe? Pegava na natureza. Brincadeiras perigosas, com bergamotas, com limas, com laranja, tava tudo certo nessa com barro, com as espigas de milho, a gente fazia as bonecas. As bonequinhas. A gente não tinha brinquedo como não hoje. Tinha, assim, não tinha dinheiro para comprar as coisas, a gente não usava, né? E Valderez, a sua infância? A nossa infância, A nossa infância, temos praticamente a mesma idade, né? Na nossa Embora época. eu vou me entregar, eu sou mais velha do que ela, né? Mas tudo bem. Mas 2 anos é pouca pouquinho. coisa. Não, a nossa infância, eu lembro bastante da gente brincar na rua.
né? A gente brincava de polícia e ladrão com os vizinhos da rua à noite. A gente ia bastante tomar banho no rio, né? A gente sempre dizia, chegava em casa e dizia, foi ela que me empurrou, né? Caí no rio, pra mãe não ficar brava. E a gente brincava bastante. Do lado da nossa casa passava um rio e a gente brincava com os vizinhos, né, Veri, de fazer guerra. Então a gente ficava de um lado do rio, ficava as meninas, né, pegava aquelas tampas, né, para fazer de escudo, e do outro lado os meninos jogavam aquelas pedras de barro, né? Exatamente. Então nós brincava de fazer comidinha com as latinhas de Nescau, enfim, de leite, né? A gente cozinhava as massas dentro e comia. E não acontecia nada. Né? E brincadeiras perigosas também, né? Também. Porque sempre moramos no centro da cidade. Quem conhece Serafina Corrêa sabe o arroio feijão cru. Então, exatamente isso. Os meninos de um lado do rio, as meninas de outro, e guerra de pedra. E tava tudo certo. À noite brincávamos de se esconder, exatamente, bem lembrado, essa história de fazer comida em latinhas, e ninguém nunca passou mal. Tinha muita liberdade nas brincadeiras, né? E a Veridiana sempre brincava, e ela sempre queria ser a professora. Ela era a professora, com o casaco, com a blusa no braço e a sacolinha. E no outro braço o sininho. Ela chamava os alunos, ficavam tudo em fila, ela que comandava. Ela era a professora. Ninguém podia falar nada, ela botava eles em fila, ou sentavam no chão, ela comandava tudo. Desde pequena, ela sempre foi a professora, que mandava em tudo. Segui o exemplo da minha mãe, né? Eu queria ser como a minha mãe. A minha mãe foi professora, então... e aí eu segui, realmente, né, mãe? Sim. Fui professora a vida inteira, me aposentei, todo mundo sabe, né? Como professora, então olha ali, era uma coisa que eu segui ali desde o início, né? Um sonho que eu persisti. E vamos ouvir então, 26 anos depois, Samantha, sua infância como foi? Brincadeiras, brinquedos, já teve um progresso ali entre uma geração e outra. E na sua? Então, uma tava fugindo ali do touro, né? A outra tava brincando ali de guerra de pedra, né? Então, isso me faz ver que a minha infância foi mais segura. Não sabia de nenhuma dessas histórias, né? E já tive uma infância bem mais tranquila, assim, em relação a brincadeiras, mas também com mais opções, né? Com bastante brinquedos. Então, muito mais, talvez, caseira, né? Brincava na rua também, mas muito menos essa presença da natureza que elas colocaram aqui, acho que é uma grande diferença. E isso que eu não peguei tanto uma fase da tecnologia, né? A tecnologia começou a avançar muito mais ali quando eu já era adolescente. Mas brincava muito também com esportes. Então, já vejo que, assim, que na fala delas também, né, muita brincadeira de cozinha, de boneca. Eu brincava também, mas já não era mais a minha brincadeira preferida. Então, gostava também da parte de esportes, enfim, tinha muita acessibilidade, cresci num lugar tranquilo também, e tive um pai que sempre me dava muito brinquedo, né, todo tipo de brinquedo. Então, assim, as minhas melhores lembranças da infância são em relação às brincadeiras em casa, mas com os meus primos. Nós somos uma família bastante unida, e eu cresci com os meus primos. Sou filha única, então pra mim os meus primos eram os meus irmãos, né? A gente brincava juntos. O vô Pedro construiu uma casinha de boneca pra nós lá no pátio da casa da avó, fazia as cadeirinhas, enfim. Então nós tínhamos uma casinha de bonecas, né, pra brincar, e pra mim as minhas melhores lembranças da infância, elas estão ali. Então tive uma possibilidade, né, mais oportunidades, enfim, e conforto também nas brincadeiras, né? Muito bem colocado, Samantha. Então, enquanto eu deixo minhas convidadas à vontade para tomar uma aguinha, eu vou agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. Então, nosso muito obrigada à Regla, referência em moda e estilo para milhares de gaúcho. E a temporada de jeans Regla já começou. São calças femininas e masculinas por apenas R$ 99,99. Tudo em até 10 vezes, sem juros.
com o primeiro pagamento para 60 dias. E agradeço também a Regla, porque a Regla é responsável pelos meus looks. Então, durante todos os programas Mais Mulher, eu visto Regla e o que eu visto na Regla tem. Obrigada também a Una Idiomas, Desbrave um Novo Mundo. A Una Idiomas está há mais de 10 anos pensando e ajudando você a ver o mundo através do aprendizado. Agradecemos também a Vivere Oncologia. Cuidamos de pessoas e não de doenças. Um cuidado que vai muito além do tratamento de câncer em si, pois para a Vivere o importante é a saúde como um todo. Agradecemos também a Ibiza Designer Móveis Planejados, projetos e execução de móveis sob medida, o seu ambiente mais agradável, mais acolhedor e de acordo com a sua personalidade. Também nosso muito obrigada vai para a Macrosul Móveis, unindo famílias e criando vínculos. Há 29 anos, entregando qualidade e confiança para o seu lar e feito com muito carinho e pensando em cada ambiente. Então, a Ibiza e a Macrosul, nosso muito obrigada, e são eles os responsáveis pelo nosso lindo cenário aqui do Mais Mulher. Também agradeço a doutora Ana Cláudia Leal, médica, que realça sua beleza com naturalidade e elegância. Ela organiza seu plano de tratamento com segurança e eficiência, promovendo resultados visíveis e duradouros. Autoestima com tratamentos inovadores e de alta tecnologia para vocês. Então, muito obrigada aos patrocinadores do programa Mais Mulher. E vamos continuar aqui com o nosso bate-papo que está super interessante, com as mulheres da minha família, que me deixam muito orgulhosa e com as quais eu aprendi e aprendo sempre. Samantha, você trouxe um material ali bem interessante que a gente poderia agora, nesse momento, comentar sobre ele. Porque, como a dona Vilma falou, ela foi candidata a vereadora em 1988, né? Mais ou menos 36 anos atrás. Pensem bem, gente. Uma mulher há 36 anos atrás, né? Se envolvendo na política. Foi muita determinação, muita coragem, né, mãe? Era um desafio enorme. Eu ainda acho que hoje em dia é um desafio, porque a gente vê poucas mulheres se envolvendo na política, eu imagino há tanto tempo atrás. Conta para nós como foi, como surgiu o convite, como foi a campanha, e aí a Samantha depois complementa. A campanha foi muito boa. Eu sempre gostei muito da política. O pai era presidente do PMDB e me convidaram para ser candidata e eu aceitei. E o pai também gostava, aceitou também que eu fosse, me apoiava. E eu saía junto nos comícios, por tudo, e eu gostava muito. E fui e quase me elegi. Ficou de suplente, né? Fiquei de suplente, a primeira suplente. Mas ali na hora, aquela vez era contado o manual. Ali na hora, eu fiquei eleita 1 hora. 1 hora. Se elegeu. Porque eles um dos contadores gritou 8 e outro gritou 8 e eles marcaram 88. Eles disseram, não, mas não pode na rádio. Não pode ter dado 88 votos numa urna. Daí foram corrigir, era 8, era erro, mas era 1 hora já, tinha passado. Daí o outro vereador, não, tá errado, não pode ter feito 88. E eu era presidente da LBA. Naquele tempo, quando tinha Fernando Collor de presidente da República. Eu trabalhava na LBA. E então o leitinho da LBA está fazendo sucesso. Para quem não lembra, era a Legião Brasileira de Assistência na época, sim, né? Sim. Era uma secretaria de assistência de hoje em dia. Sim. E daí eu caí. Daí eu empatei com outro vereador. Empatei com ele, mas daí também teve rolo ali, porque sempre quem empatava assumia o mais velho, né? Mas como eu tinha emprego e ele não tinha, então eu fiquei com o meu emprego, trabalhar na prefeitura,
e ele ficou vereador. Os rolos políticos. Quem sabe já tinha aquela história de que porque era mulher, né? E aí, Samantha, como você vê? Era exatamente A isso. mulher sempre era, e eu sempre fiquei com aquilo, mas era meu esse cargo. É isso aí. Só que a gente ficou quieto, aceitou, né? Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Como é que teria sido essa história se talvez tivesse sido um homem que tivesse empatado com outro homem. E a gente sabe que isso acontece. Aconteceu na geração da avó, aconteceu na geração de vocês, acontece na minha. É uma coisa que ainda a gente... A mulher sempre é... A mulher sempre vai passar por mais julgamentos, sim, né? E sim. tem que, parece que provar... Enquanto um homem, às vezes, não precisa provar algumas coisas, a mulher precisa, né? Infelizmente, isso ainda acontece. Uhum. E, bom, o que a Veri... Pra mim também é difícil falar Veri, né? Daquela coisa... Pode chamar de tia, pode então chamar tá. de tia. Então, o que a tia Estamos Veri... em família. Então, o que a tia Veri, né, acabou de falar aqui sobre o material que a gente encontrou. A gente encontrou um caderninho da avó, de muitos anos atrás, escrito à mão. Ela nem lembrava, eu mostrei pra ela agora, vindo pra cá. E é um caderno escrito à mão, é o caderno inteiro à mão, contando a vida dela. Contando um pouquinho... Contando um pouquinho, né, da vida dela, enfim. Até eu achei muito interessante, né? Eu sou publicitária, trabalho com isso. E antigamente era feito dessa forma. Então ela tem até aqui a marcação onde que ia a foto, o que era para escrever, né? E isso aqui era para ser depois, para se tornar, enfim, um folder, né? Contando a vida dela. E aí tem toda a jornada dela. Eu li ontem, quando eu li, eu terminei cansada de tanta coisa que ela fez. Né? E tem exatamente essa fase que ela foi candidata a vereadora, que fala que foi convidada, né, vó, para ser, e que relutou um pouquinho para aceitar, ficou com receio, mas que aceitou porque tinha também apoio em casa, tinha apoio do marido, tinha o apoio das filhas, e resolveu, então, assumir mais esse desafio, né? E é muito legal, assim, de ler esse livro, esse livro, um caderno, né? Podia ser uma biografia, vó, porque é muita coisa aqui. E ela lembra de todos os detalhes. Aqui, enquanto ela conta as histórias dela, a gente nota como a memória dela é boa e como ela lembra detalhadamente. Vindo pra cá, eu mostrei pra ela o caderno, comentei e perguntei sobre algumas histórias que eu tava em dúvida do que ela fez, como é que era. Tirei algumas dúvidas, é sério que tu fez isso? E ela falava exatamente nas palavras que estão escritas aqui no caderno, assim, com os detalhes. Memória muito boa. Uhum. Nós temos produção, então, a fotinho de quando ela foi vereadora, né? O panfletinho, a Samantha tá ali na telinha. E a Samantha também tem aqui, gente. E olhem que bonita, né? Sempre foi uma mulher bonita, continua até hoje ali, ó. A mulher serafinense bem representada. Ela tinha um número ali, ó. E aí a minha mãe também comentou na vinda que o slogan dela, quando ela ia nas casas pedir votos, era mulher vota em mulher. Então, naquela assim, época. Eu fiz o mesmo comentário, né? Então naquela época ela já tinha essa consciência que hoje a gente tenta trazer e conversar tanto, e esse programa também, ele é tão necessário, o programa Mais Mulher aqui da Conecta, ele é tão necessário conversar sobre esse universo feminino, justamente porque, olha, desde quando que a gente já vinha com essa luta, com esses discursos, e aqui no caderno dela, ela fala muito sobre ser mulher, ela fala muito sobre campanhas que ela fazia na sociedade para ajudar outras mulheres a terem fontes de renda, ensinava outras mulheres a costurar, através também do trabalho dela, né, enquanto assistente social, enfim. Costurar, fazer crochê, fazer tricô, fazer acolchoados, a gente fazia barbaridade. E essa parte do voluntariado sempre teve muito forte, né, na nossa família. Assim, a primeira dama, que era Então, isso mesmo. Mãe, eu gostaria que você colocasse, então, um pouquinho, continuasse colocando sobre esse trabalho de voluntariado, que a senhora sempre fez parte, então, de clubes de mães. Mas é maravilhoso esse trabalho voluntário. Tu reúne as pessoas, sabe? E elas vão para lá, para a sala, e trabalham de tarde, e fazem, e ajudam, e a gente faz 30, 40, 50 peças. E depois daí vem a primeira dama e distribui para quem dá uma peça a cada mulher que fez e dá para os mais pobres, né? Daí a prefeitura compra mais 50, 100, 300. Nós tínhamos o prefeito que era o Luiz Geller. Lá ele comprava 300
pares de chinelos de pano, 300 colchas, barbaridades de coisas, e a gente dava mais junto com a campanha, enchia aqueles caminhões e ia para a praça distribuir, era maravilhoso. Então as três aqui sempre ocuparam cargos de liderança dentro do voluntariado. Mas é muito bom. Valderes, como E você vê o voluntariado? E funciona isso aí no voluntariado. Bom, o voluntariado, eu acho que tem que fazer parte da grande maioria das pessoas, porque ele além da gente estar ajudando, a gente está se ajudando. Isso faz bem para nós. É bom. A gente começa, a gente não para mais. E eu sou rotariana, né? Fui presidente do Rotary Clube de Serafina, participei de cargos do distrito, né? Assistente da governadora e grupo do combate ao câncer, fui do Clube Social Cultural lá de Serafina, fiquei por 10 anos na diretoria da Cisco, onde hoje eu estou efetiva, né? E a gente sempre trabalhou assim com o voluntariado como se fosse parte de algo nosso, né? Então, a Samantha começou muito jovem com o Léo Clube, sempre participei em ações junto com ela, né? E todas nós, as irmãs, né? Nossas irmãs, todas sempre trabalharam no voluntariado. E é uma coisa que está presente na nossa família desde o tempo da avó. Muito bem. Samantha, então, também sobre voluntariado, sempre foi muito... trabalha muito nessa área, né, Samantha? Tem alguma coisa para colocar sobre a importância disso? Com certeza, eu sempre falo que o voluntariado foi a minha escola da vida, e isso eu falo já há anos, falo sempre, e no caderno da avó tá escrito que para ela a faculdade da vida foi fazer parte do Clube de Mães. Então eu me identifico muito na fala delas, acho que por mais que as gerações mudem, tem heranças familiares que a gente traz, e eu fico feliz por ter essa muito forte em mim. Eu concordo com o que elas comentaram, né? Eu acredito que o voluntariado é uma forma de devolver o que a gente recebe também. E eu recebi bastante. Nós somos uma família privilegiada, nós temos uma rede de apoio, nós tivemos muitos privilégios ao longo da vida, e por mais que, né, foi uma vida que foi batalhada, que todas somos muito trabalhadoras, também a gente tem que reconhecer que está num lugar de privilégio, então a gente pode devolver isso de alguma forma. Eu sou associada do Léo Clube há 15 anos, tô completando 15 anos agora, então isso é metade da minha vida. Então eu não sei como seria a Samantha se não tivesse tido essa trajetória dentro do Léo. O voluntariado, eu sempre falo quando eu me apresento, que ele é tão importante quanto a minha graduação, porque foi realmente a minha escola da vida. E é algo que, assim, eu agora estou batendo nos 30, faço 30 esse ano. No Léo nós ficamos até os 30, mas eu com certeza vou estar contribuindo em outra organização, porque acredito muito na força, eu já vi o quanto o voluntariado e quanto as ONGs fazem a diferença nas cidades. Então é uma coisa muito presente, eu sempre vi a minha mãe e sempre participei com ela. Ela trabalhava, mas ela tinha reunião do Rotary à noite. A avó também. Eu lembro de ir lá de tarde, no sábado à tarde, assim, enquanto criança, e saber que a avó estava no Clube de Mães. A tia Veri sempre participou. Quem acompanha ela aqui em Nova Prata sabe de quantas organizações e quantos eventos, né, já esteve à frente. E todas as mulheres da nossa família são de assumir, são de fazer, então de colaborar. E acho que isso é uma coisa muito legal e que a gente tem, enfim, entre nós e que enfim, faz parte, assim, muito também da nossa raiz familiar, né? Muito bem, temos um grande exemplo aí, né, a dona Vilma. Então vamos falar um pouquinho sobre educação. A gente sabe que educar os filhos é uma tarefa bastante difícil, né? A gente sempre diz que eles não nascem com uma bula, como um remédio que a gente tem que seguir ali, e cada um é um e tem as interferências do meio. Então eu gostaria, mãe, que a senhora colocasse como a senhora educou as suas 5 filhas, de que forma a senhora educou, como é que era a educação dos filhos. Vamos voltar ali bastante no passado, quando nós éramos criança. Olha, eu sempre recomendava para minhas filhas: façam direito, sejam educadas. Quando que vocês vão numa festa, num aniversário, alguma coisa, agradecem sempre. Quando vocês saem, cuidado com os outros, agradecem o vovô, a vovó, e estejam queridas. Cuidado com todos. E dentro de casa também.
E sempre, as pessoas sempre me diziam, como são queridas tuas filhas, mas que bonitas, que bem arrumadas, todo mundo me dizia, me falavam, são muito queridas. E eu lembro, e a Bádio tá aqui, e as gurias que estão nos assistindo também. A Valdereza era bem decidida, ela ia sempre arrumadinha. E as outras? E as outras, a Valquíria, nossa! Eu ia falar justamente nisso, que em cada evento que tinha, a mãe sempre comprava até roupas novas pra gente, até finados, em missa de finados. Sim. E tal, quando tinha só as 3 mais velhas, né, que as outras 2 vieram bem depois. Até, inclusive, roupas, cada uma de uma cor. Sim. Era o mesmo modelo de vestido, mas cada uma com uma cor diferente, né? Então, qualquer evento, qualquer negócio que tinha, que a gente tinha que participar, eram sempre roupas novas, sempre bem arrumadas, porque a mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa, né? Valdereza, educação. Como você educou a Samantha? Bom, a educação da Samantha, eu e o meu marido sempre fomos, assim, bem próximos, sempre acompanhando, né, ela em tudo, e eu acho que a gente conseguiu educar bem, né. Hoje eu recebo muitos elogios, que nem a avó fala, né. A Samantha é uma pessoa assim que ela se interessa pelas pessoas, ela dá atenção, né, ela vai para uma festa, tem a senhora lá limpando o banheiro, ela vai lá, conversa, entende, sabe? Então... Pode contar que eu dou bebidinha no open bar. Então, é uma pessoa que, né, quando ela andava de ônibus na faculdade, eu admirava muito, porque eu ia, né, e tu só dá um tchau pro motorista, né, ela já saía, tchau, muito obrigado, tenha um bom dia, né. Então, isso, para nós é um orgulho muito grande, né. Então, eu acho que é acompanhar os filhos, né? Dar liberdade para eles, total. Mas acompanhar também, eu acho que é um diferencial muito grande. E sempre dizer, faz direito se você quer ir ainda. É isso aí. Então, a gente já falou bastante aqui sobre as nossas irmãs, né? As nossas irmãs e tal. E elas não estão presentes hoje fisicamente. Mas elas também têm um recadinho para contribuir aqui com o programa Mais Mulher. Então, produção, por favor, vamos ouvir as nossas irmãs, a Vileiva, a Valquíria e a Vânia Mara. Mas que surpresa! Boa noite, me chamo Vileiva, sou a filha mais velha de Dona Vilma. Crescer em uma família de mulheres é um privilégio, pois sermos mulheres dividimos praticamente as mesmas angústias e o mesmo sonho. A nossa mãe sempre foi uma mãe firme, forte e dedicada. E sempre o que levo dela é ter muito autoestima, nos educou para lutar por nossos sonhos, tenho orgulho de nossa família, que é unida, todos se dão super bem. Um beijo a todos, principalmente as mulheres da família, parabéns pelo programa. Ter crescido numa família de muitas mulheres fez aflorar a força do feminino. Desde criança, eu sempre acompanhei a minha mãe nos clubes de mães, na antiga LBAG, qual ela foi diretora, e ela nos passou muito sobre o trabalho voluntariado, a ajuda ao próximo. Mãe, obrigada por toda a proteção e cuidado. Obrigado por ter me dado as minhas 4 irmãs, a Vili, a Veri, a Bade e a Vânia. Obrigada por toda a aprendizagem e amor. Tens a minha gratidão e amor eterno. Oi gurias, oi mãe. Estamos aqui agora e eu para saudar a todas as mulheres, principalmente vocês, as mulheres da minha família. Eu sou muito grata por fazer parte de uma família de tantas mulheres incríveis, tantas mulheres legais, corajosas, destemidas. E eu sou muito grata por tudo que a gente já viveu, tudo que a gente tem ainda para viver, o quanto a gente consegue ter uma troca bacana entre nós, o quanto a gente consegue respeitar as nossas diferenças, o quanto a gente consegue vibrar umas pelas outras. E isso é incrível, eu amo vocês, eu admiro vocês demais. Eu gosto muito de lembrar que esse caminho ele já foi trilhado, né, há muito tempo atrás, por tantas outras mulheres que vieram antes de nós e que a gente deve muito a elas, porque foi um caminho de sofrimento, de
Muitas sofreram caladas, algumas até foram queimadas, mas elas estavam aí lutando, né, por essa liberdade que nós temos hoje. Então a gente deve continuar bravas. Continuamos bravas por elas, por nós, não para dominar o mundo, mas para viver essa vida com mais equilíbrio, com muito amor, com muita leveza, com muita gratidão. Amo vocês. Tchau! Então, as nossas queridas irmãs estão presentes também no nosso programa. Eu tenho certeza que elas também estão nos assistindo. E a gente tem que dizer que a gente também ama muito elas. E como disse a Valquíria, né, Badi, nós temos que agradecer a mãe pelas irmãs que ela nos deu. E mãe, e a senhora como matriarca desta família, como vê essa união da família, ter filhas tão unidas, netas, netos, os genros, toda essa família tão unida, como a senhora vê isso e o que a senhora faz para manter esta família unida? Olha, eu quero muito que vocês fiquem unidos sempre. Eu adoro meus genros, o Chico, o Nestor, o tio Belo e o Fernando. São muito queridos. Eles não podem reclamar a sogra que eles têm, né? Eles não podem reclamar. Eles não podem reclamar as mulheres que eles têm, que são muito queridas. Tudo bem, olha, por que a nossa mãe é Eles nosso exemplo? também são queridos, mas devem se respeitar muito. São muito queridos. Muito bem. E nós também temos as netas, né, que fazem parte, né, mãe, da família das 10 mulheres. A mãe, 5 filhas e 4 netas. Nós temos presencialmente a Samanta, que está representando todas as demais, mas as netas também têm um recadinho para dar para vovó Vilma e para falar como elas se sentem sendo parte da família das 10 mulheres. Então, produção, por favor, vamos ouvir as netas da vovó Vilma. Querem me fazer chorar mesmo? Eu já estou emocionada. Nossa. Olá, eu sou a Sabrina, eu sou a neta mais velha da vovó Vilma, afilhada da Jindabade e prima da Sá. E eu gostaria de falar que eu faço parte de uma família com mulheres muito inspiradoras e que isso é motivo de orgulho e felicidade para mim. Mulheres bonitas, inteligentes, prestativas e que dão tudo de si naquilo que fazem. Eu acho que essa é a essência feminina. Mulheres que sabem que a sua força vem de dentro e que se manifesta nos pequenos detalhes do dia a dia, através do cuidado com o outro, do amor e do respeito. É realmente um privilégio ser mulher e estar rodeada de belos exemplos. Beijo a todos. Eu tenho muito orgulho de ser de uma família de mulheres fortes, determinadas, que sempre tiveram muita coragem, muita autenticidade. E eu acho que sempre souberam transmitir isso muito bem através das gerações. A nossa avó Vilma sempre foi um exemplo de força e de liderança para todas nós. E sempre foi uma base muito forte para as 5 filhas dela e para as netas também. Eu acho que toda essa base feminina moldou muito das nossas escolhas e da nossa personalidade enquanto mulheres hoje. Oi, eu sou a Georgia, eu sou filha da Veridiana e neta da dona Vilma. E o que eu posso dizer é que eu me sinto muito privilegiada por ter crescido numa família com tantas mulheres. E eu acho que a gente tem uma relação muito bacana de companheirismo, apoio, e que a minha mãe e a minha avó, principalmente, são as minhas maiores inspirações, assim, na maioria dos aspectos da minha vida. Um beijo. Então aí tivemos a presença das netas, né? E o que a senhora teria a dizer, mãe, em relação às suas netas? Maravilhosas, queridas, meus anjos. Eu sou a preferida, né, vó? Pode falar. Tô brincando. Todas, né? A Samanta que mais me acompanha. Tá mais perto. Tá mais perto, né? Mas todas nos dão bastante orgulho, né? Todas estudiosas, todas queridas, já praticamente formadas. Formadas, e já, também levando todo esse exemplo, todo esse aprendizado, né? Que começou com a mãe, com as
filhas, depois agora com as netas, Com as estão netas. seguindo todo esse legado. Maravilhosas, E falando em estudiosas. legado, começar pela Valderez. Qual o legado que você gostaria de deixar? Que mensagem você gostaria de deixar ao mundo? Como gostaria de ser lembrada? Bom, eu gostaria de ser lembrada uma pessoa bastante amiga, que gosta de fazer voluntariado, que ajuda as pessoas, que está sempre presente na família. A gente não pode esquecer nunca da família, tem que estar sempre próximo. Eu tenho um grande privilégio de ter hoje os meus sogros morando junto, né? Pessoas de idade já. E é isso, eu me emocionei muito com o programa. Mãe, que legado a senhora gostaria de deixar? Como a senhora gostaria de ser lembrada pelas pessoas? Olha, eu gostaria de ser lembrada como uma avó. Como eu gosto de vocês, como gosto que vocês venham me visitar. E vocês são muito queridas, me levam sempre a passear por tudo. Minhas amigas sempre dizem assim: tu tem muita sorte, tu tem as tuas filhas que te levam por tudo. Te levam para a praia, te levam passear, te pagam as coisas, te dão os presentes. Tu é uma mulher muito feliz por isso. E eu sou. Eu no pedestal dos meus 80 anos, eu estou muito feliz. Muito bem. Samantha é jovem ainda, né? Mas como gostaria de ser lembrada? Então, eu acho que tem uma frase que, conforme elas foram falando, e eu tenho lá na minha casa já, que acho que resume muito isso. Acho que resume a educação que a minha mãe me deu também, que é de uma música, que é Seja Dedicada, ame o que faz. Me perdi porque estou emocionada também, enfim, né, de ver todas as nossas mulheres, mas seja dedicada, ame o que faz, construa um caráter e ajude os demais. Acho que isso resume tudo, né? Eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, fazer por amor, não só no trabalho, voluntariado também, ou o que for a causa que a gente estiver, enfim. Construir um caráter, né? Sempre me ensinaram em casa, se tu tiver um caráter e não passar por cima de ninguém, as coisas vão dar certo. Às vezes a gente vai por um caminho mais longo, mas as coisas sempre voltam para nós, né? E ajudar os demais, que, enfim, todas nós falamos muito sobre isso, né? A gente tá, enfim. E acho que é um pequeno resumo, assim, me perdi super aqui na música, mas é uma das coisas que resumem. E sou muito orgulhosa de vir de uma família de mulheres também. E só um comentário, assim, em relação aos vídeos, como a gente tem personalidades diferentes também, e como isso é legal. Cada prima é muito diferente da outra, cada irmã, eu sempre digo, vocês são em 5 irmãs, mas são 5 personalidades e 5, enfim, são 5 mulheres totalmente diferentes, né? Nas suas histórias, nas suas características, mas que bom que a gente se une em boas semelhanças, em bons valores. Muito bem. Então, uma última perguntinha antes de terminar o programa. Infelizmente, o tempo aqui passa muito rápido. Então, e é para Valderez, vamos deixar ela emocionada mesmo. Valderez, você é casada há bastante tempo, há 31 anos, mais ou menos, né? Qual o segredo para manter uma relação tão saudável e tão durável quanto a sua? Bom, segredo do casamento. A gente, na verdade, Veri, a gente tem o mesmo tempo de casamento, né? Porque a Veri casou em outubro, né, de 91 e eu casei em dezembro de 91, no mesmo ano. Mas o segredo de manter um bom relacionamento no casamento, eu acho que é entender o que um e o outro gosta, né? Por exemplo, quando eu casei, meu marido gostava muito de jogar futebol, né? E até hoje ele gosta muito, não joga mais, mas gosta muito de assistir. E eu, na época, não gostava, mas quando eu casei, ele já gostava. Então, eu respeitei isso, aprendi a ir pro ginásio, assistir futebol com ele, né? E igual ele comigo, né? Eu sempre gostei de estar nas ONGs, no voluntariado, né? Fazendo ações, eventos, e ele sempre participa junto. Então, isso é legal, né, para te manter uma vida saudável. E respeito, né? Respeito, sinceridade, amor, né? Isso que faz levar um casamento.
E falando no casamento entre as 3 gerações. A mãe casou com 19 anos. A Valderez casou com 24 anos. Samantha, o que você pensa em relação a casamento? E a Samantha a gente vai deixar pra 3ª temporada, né? A Samantha não se sabe quando vai casar, se vai casar, né? E acho que é sobre isso que eu penso do casamento. O casamento, ele é uma opção, ele não é mais uma obrigação, né? Como as mulheres antigamente tinham aquela linha. Mas e casavam muito cedo, né? Foi essa a relação que a gente quis fazer aqui entre gerações. Mas eu acredito que justamente por ser uma opção também é uma soma. Acredito que quando a gente casa é pra somar outra pessoa, como a minha mãe falou. Ceder também um pouquinho, mas é pra somar principalmente um ao outro, né? Eu tenho excelentes referências de casamento, tanto na minha família quanto na minha turma de amigos também. Então eu participo de... tenho relacionamentos próximos de pessoas que são muito felizes. Eu vi na minha casa o meu pai acompanhando a minha mãe, o meu pai dividindo as tarefas com ela, né? Sempre tive uma presença paterna privilegiada, né? Não são todas as pessoas que têm essa sorte de ter um pai tão presente. E o meu pai até hoje, se eu pedir qualquer coisa pra ele faz, assim, ele sempre dividiu muitas tarefas com a mãe. Então, a mãe ia para uma reunião de alguma ONG ou do próprio trabalho, e eu lembro que a minha mãe, às vezes, ela sempre se destacou profissionalmente, sempre esteve em posições de liderança, e eu lembro que lá atrás eu era criança, e às vezes ela tinha que trabalhar em São Paulo, e na época viajar era tipo, meu Deus, como assim, né? Vai até São Paulo. Era uma coisa assim, uau. E o meu pai, ele ficava comigo, obviamente, né? Então, assim, eu sempre tive, assim, uma criação muito, muito compartilhada, assim. Eu acho que a única coisa que a minha mãe fazia sozinha era ir na escola, escutar que eu era tagarela, receber meus boletins, né? Então, numa família de 10 mulheres, a gente só falou aqui, enalteceu as mulheres da família. Como a mãe falou, tem os genros que ela adora, e a gente escolheu um deles para representar todos os outros. Por isso que eu entrei na história do matrimônio. Então nós vamos ver o videozinho. E quem foi escolhido para representar todos os homens da família é o Paulo Castro. Vamos ouvir o marido da Valderez, pai da Samantha e genro da dona Vilma e meu cunhado. Deus. Por favor, produção. Vou ver toda a família. Já pode me trazer o guardanapo. Não sabia, Valderez? Primeiro eu quero cumprimentar você, Veridiana, pelo seu programa e falar um pouco da minha esposa Valderez e da minha filha Samantha, duas pessoas extremamente dedicadas, tanto na vida profissional como na familiar. Só tenho que agradecer por fazerem parte da minha vida. Obrigado por tudo. Também não posso deixar de mandar meu abraço para a dona Vilma, a qual a pessoa que eu tenho um grande carinho. Abraços e beijos. Querido. Então aí a participação do Paulo, ele é conhecido como Tio Belo por todos, né? Representando todos os demais homens da família, e é uma forma de homenagear então a sogra, a mãe e a filha. E a cunhada também, né? Não vou me deixar de fora. Então, infelizmente, a gente chegou ao final desse programa emocionante. Foi um prazer receber vocês no meu programa, no programa Mais Mulher. Realmente a segunda temporada, que vai falar sobre gerações de mulheres independentes, fortes, de épocas diferentes, que se ajudam e aprendem umas com as outras, receber as mulheres da minha família. Então, muito obrigada mesmo. Foi uma honra enorme receber vocês no meu programa. Nós que agradecemos. Muito obrigada por ter nos convidado. Muito obrigado, Veri, um prazer enorme. Fiquei bastante emocionada, não sabia do que ia acontecer aqui, mas adoramos muito, muito obrigada mesmo. Samantha. Bom, só tenho a agradecer também, acho que esse programa foi um presente, né, para nós enquanto família, relembrar as nossas raízes, homenagear a dona Vilma, que merece não só a nossa homenagem, mas também com certeza ela é inspiração também para outras mulheres. E só agradecer pela família que eu tenho, por vocês que me antecedem, e acho que foi... Eu tava aqui me segurando até me perder ali, né, na linha de raciocínio, porque é muita emoção, né, quando a gente escuta as histórias uma das outras. Enfim, só ficava aqui ouvindo vocês e pensando o quanto que eu admiro
cada uma. E assim, fomos muito homenageadas, falamos muito da nossa vida, mas também agradecer a ti, que também é uma liderança, também é uma inspiração. Já te falei tudo esses dias do teu aniversário, tu sabe que é uma referência pra mim. E enfim, a Veri chegou em Nova Prata e dominou aqui muita coisa também, num bom sentido, né? Tem muita coisa que vai acontecer ainda. E com olha aí, responsabilidade, spoilers. E enfim, também então te agradecer e te parabenizar por estar liderando esse programa, né? Enfim, que é sobre mulheres. Acho que não teria uma pessoa mais certeira para estar aqui à frente fazendo isso. Então, muito obrigada, minha querida. Ela quer me fazer chorar também, né? Mas enfim, foi uma honra mesmo fazer esse programa e a gente chega ao final do programa Mais Mulher, o primeiro da segunda temporada. Então a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui e fica aí o convite para na próxima quarta-feira às 21 horas assistir o segundo episódio do programa Mais Mulher. E lembrando sempre de agradecer os nossos patrocinadores, as lojas Regla, a Una Idiomas, a Vivere Oncologia, a Ibiza Designer Imóveis Planejados, a Macrosul Móveis e a doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética. Nosso muito obrigada e boa noite a todos. Tenham todos um excelente restinho de semana. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.